sobre a influência dos espíritos na nossa vida. Até porque é muito comum a gente atribuir aos espíritos os acontecimentos da nossa vida. É muito comum. A gente vê aí situações de pessoas que cometem atrocidades, fazem coisas erradas, né? E depois falam assim, não, mas tinha uma voz na minha cabeça aqui falando para mim, faz isso, faz aquilo, né? E tem um espírito culpado, sempre tem um espírito culpado. Mas também tem aqueles espíritos que fazem coisas boas, segundo a nossa percepção, né? Então acontece alguma coisa boa, a gente fala assim, olha só o que aconteceu. De repente, eu tive uma inspiração, veio um negócio assim e eu fiz. Olha como aconteceu, como é bom. Então a gente atribui sempre aos espíritos a razão de alguns acontecimentos marcantes na nossa vida. Isso é natural, até porque os nossos antepassados, né, eles tinham essa percepção. Eles também acreditavam a entidades superiores, influências, e eles transformavam essas entidades em verdadeiros totens, né? Pedaços de árvores, etc., e adoravam aquilo. Fazia parte da tradição dos antepassados. Bom, nos dias atuais, a espiritualidade continua agindo de uma maneira intensa, e muito intensa, e nos leva a cometer algumas faltas, alguns erros e algumas coisas boas também. Então, a gente quer lembrar aqui, por exemplo, do Kardec, quando ele cita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele cita que o homem sempre ele pagará pelas suas faltas. Mas a lei humana, ela pune aquelas faltas que as pessoas cometem, mas marcantemente as faltas que afetaram a sociedade como um todo, que pegaram as pessoas. Mas aquelas faltas que as pessoas cometem consigo mesmo, aquelas coisas que cometem, com os erros que nós cometemos conosco, que a gente sabe que cometeu, que nos afetou, isso a lei humana raramente pega. A lei humana pega mais predominantemente aquelas faltas que acometeram a sociedade como um todo. Então, de repente, você faz uma maldade, provoca uma instabilidade na sua família, na sua casa, no seu bairro, no seu município, no seu estado, no país. Você está regimentado ali para fazer essas coisas e faz, você vai ser punido de uma forma ou de outra pela lei humana. Mas a lei de Deus, a lei divina, ela é infalível. Ela pega tanto as faltas que nós cometemos para a sociedade como um todo, como pega também as faltas que nós cometemos para conosco. Pega todas as faltas. Por quê? Porque Deus é soberanamente justo. Ele permite que a gente faça as correções. Porque é necessário, as correções são necessárias, é necessário um comportamento corretivo para que a gente possa seguir adiante na nossa escala evolutiva. Ninguém vai chegar próximo de Deus na sua escala evolutiva com um monte de problema para ser resolvido, com um monte de erros, etc. Então, a lei divina, ela é infalível. Ela vai pegar sempre as faltas que foram cometidas em relação à sociedade e as faltas que cometemos conosco mesmo. Então não há como escapar disso. Por isso que a gente tem a recomendação de que sempre nos ajustemos com os nossos próximos, né? Com as pessoas que estão próximas de nós, aqueles com os quais nós tivemos falhas. Sempre nos ajustemos enquanto estamos na caminhada. Por quê? Porque precisamos fazer esses ajustes rapidamente, para não ficar presos em situações que nos travam a evolução. Bom, e onde entram os espíritos, então, a influência deles? Se nós estamos cometendo faltas, ou cometendo coisas boas também, porque ninguém faz só coisa errada, nós podemos fazer virtudes também. Podemos ter virtudes em relação à sociedade, fazemos grandes obras, boas construções, pesquisas, etc. Então, quando você faz isso, né, isso também é recompensado. Também há um mérito para isso. E a meritocracia está no sentido de você construir coisas boas, anulando as coisas ruins que você fez. E onde entra aí a influência dos espíritos? Bom, então se nós estamos cometendo tudo isso e como nós sempre achamos, que tem alguém nos orientando, etc.,
a gente vai recorrer a Kardec. E Kardec perguntou exatamente isso para a espiritualidade, lá no Livro dos Espíritos. Se a gente for buscar lá, a gente vai ver. Ele pergunta assim: os espíritos influenciam a nossa vida? E a espiritualidade responde para Kardec: sim. Muito mais do que você imagina. Muito mais do que vocês pensam. Influenciam tanto que, na maioria das vezes, eles dirigem as suas vidas. Olha como isso é sério. Vou repetir. O Kardec perguntou para a espiritualidade: os espíritos influenciam as nossas vidas? E a espiritualidade respondeu: sim, influencia tanto, muito mais do que você imagina, e na maioria das vezes, eles dirigem as suas vidas. Olha que coisa. Ou então estamos anulados, não temos livre-arbítrio? Temos, claro. Mas eles estão usando todas as brechas possíveis para chegar até nós. E para agir sobre nós, para influenciar-nos nos pensamentos, nas atitudes, nos comportamentos que nós temos, no nosso meio social, no meio familiar, no nosso relacionamento. Eles estão ali, aproveitando as oportunidades para nos influenciar. Agora, como é que essa influência se dá? Ela se dá de várias formas. Através de um pensamento. E aí fica sugestionando, né? Fica falando: olha, você está doente, você não está bom, você vai piorar. Né? Podia ser o contrário também, né? Mas é assim. Por outro lado, também pode influenciar de outra maneira. Vai lá, xinga lá fulano, xinga lá, chuta a cadeira lá, chuta lá, xinga. Está vendo o que ele está te fazendo? Essas coisas vêm sobre a forma de pensamento. Mas podem vir sobre outras formas também. Pode vir de outras maneiras. Pode vir sobre uma notícia que você lê, sobre uma notícia que você ouve, sobre um amigo que chega e fala alguma coisa para você, sobre um sonho que você tem, sobre um pensamento que parece que não é seu e que veio até você. Quer dizer, há várias formas da espiritualidade influenciar você. A nós, né? Agora, como? Por que eles fazem isso? Bom, primeiro que para eles é muito mais fácil fazer isso do que para nós. Porque eles não têm mais o corpo físico. Eles estão presos na matéria. Eles estão libertos da matéria. Eles conseguem, como espíritos, entender o passado, saber o que nós estamos pensando, saber os nossos comportamentos, o que nós estamos fazendo, as nossas atitudes, onde nós estamos indo, o que nós estamos pensando, nos influenciam. Eles conseguem ver isso com muita facilidade. Sabem os nossos delitos do passado, de outras vidas. Então fica fácil de agir. Fica fácil de entrar até em nós e colocar a influência. Muito fácil. Nós, como somos dotados da matéria, estamos presos a um sistema de cognição, a um sistema mental, ficamos submissos a isso. Então, por quê? Por que fazer isso? Qual a razão de um espírito querer influenciar a gente assim? Bom, a razão, a própria espiritualidade respondeu para Kardec. Gostam de nos ver sofrer, assim como eles também sofreram. Obviamente que espírito que está fazendo isso não é um espírito dotado de bom comportamento, boas intenções. São espíritos dotados de outros tipos de comportamentos e sentimentos. Então querem nos ver sofrer, nos ver resgatar, segundo a lei dele, né, alguns débitos que eles acham que nós temos. Então se aproximam de nós e influenciam, exercem essa influência com muita intensidade. E aí Kardec pergunta para a espiritualidade assim: e como se livrar disso, né? Como é que faz isso? Como é que eles fazem isso e ninguém faz nada? Deus permite isso? Aí a espiritualidade responde para Kardec, diz assim: olha, Deus permite isso até para testar você. Qual é a sua ligação com Deus? Você tem fé. E a fé é a crença em algo superior, a crença em Deus. Você está dotado de bons sentimentos.
Você está dotado de bons princípios na sua vida? A sua conduta é uma conduta boa? Você é uma pessoa que constrói por onde você passa? Você deixa marcas boas por onde você passa? Você fala coisas boas? O seu sentimento é puro? Se você tem esse conjunto de adjetivos qualificativos junto com você, de coisas boas dentro de você, o Espírito não vai encontrar sintonia com você, aquele que vem para te atrapalhar. Não vai encontrar. E aí ele vai embora, vai ficar aqui do lado desse. Vou ficar com essa pessoa aqui que só pensa coisa boa, eu não quero, vai embora. Obviamente, vai pegar o primeiro que estiver na sintonia dele e vai ficar fazendo lá, atrapalhando a vida dessa pessoa, fazendo a obsessão que nós chamamos, né, na vida dessa pessoa. Isso pode acontecer numa coletividade também. Pega um grupo de pessoas que estejam desequilibrados e começa a sugerir para essas pessoas. Faz um movimento aí, faz isso, faz aquilo, critica todo mundo aí. Pode acontecer da mesma forma. Sem medir as consequências. Isso pode pegar e afetar todo mundo, uma cidade, um país, etc. Pode afetar tudo. Então, essas influências, elas ocorrem para que nós possamos, segundo o Livro dos Espíritos, nós possamos mostrar a nossa fé, a nossa convicção e mudarmos o nosso comportamento. Porque também não adianta. Se a gente conseguir mudar o comportamento, eles não vão ficar do nosso lado. Agora, se a gente não mudar, eles vão ficar do nosso lado, seja um ou seja outro espírito influenciador. E Deus permite isso justamente porque Ele nos dotou de livre-arbítrio. Nós somos espíritos também, exatamente iguais aos que estão nos obsediando. Claro que cada um com a sua individualidade. Mas nós somos iguais a eles, só que nós estamos encarnados. E nós temos a faculdade de pensar, temos o atributo de sermos ligados a Deus, que é um atributo nosso. Então nós temos que fazer valer essa sensação nossa de ligação com Deus, etc., para nos livrar dessas influências. Agora, se a gente tiver recaída, passou por um período legal, etc., depois recai, e volta de novo a estar pensando coisas ruins, comportamentos ruins, vai sofrer influências de novo. Eles não perdem tempo, eles aproveitam todas as oportunidades. Então, há uma forma de ficar livre disso. Não é só vir na casa espírita e fazer o tratamento, tem que vir mesmo fazer o tratamento, óbvio. Isso é necessário, é importantíssimo, é vital. Mas é importante que a gente mude a conduta, que a gente mude a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, o nosso comportamento. Isso é que vai revestir o nosso espírito, o nosso ser, de uma nova carcaça. Uma blindagem, que a gente chama, uma blindagem para evitar que cheguem novas influências. Agora, é engraçado como isso acontece e como esses espíritos se manifestam. Eles contam o porquê das influências, né? Quando a gente olha as casas espíritas, quando nos trabalhos reservados, né, que não são públicos, nos trabalhos de incorporação, etc., e esses espíritos vêm, as casas que fazem esse tipo de trabalho, os chamados grupos de médiuns, grupos mediúnicos, né, para tratar esses espíritos, não é para ficar conversando com eles, jogando conversa fora, é para tratar. Né? E eles vêm e manifestam a rebeldia, o ódio, né, o desespero, a desesperança, a falta de apoio, desesperam todo aquilo. E aí o doutrinador, o médium, fala uma palavra para ele que parece que muda tudo na vida dele. Lembra ele de Jesus. Só a palavra Jesus muda absolutamente tudo naquela relação do doutrinador com o espírito ali presente. Só a palavra Jesus, dada a intensidade vibratória da palavra Jesus. E essa muda mesmo. Essa daí quebra qualquer ação influenciadora da obsessão. Por quê? Porque não há outro espírito dotado de tanta condição vibratória de amor, pureza, humildade, sinceridade, amor, como Jesus. Não há outro. Ele é o exemplo. Tanto é que a espiritualidade diz para Kardec, quando Kardec diz assim, né, tem
quem que a gente pode, né? A gente pode se referenciar nele, que a gente pode se ligar nele para ter como um nosso guia. Sim, Jesus é o maior que veio e nunca foi embora, só saiu fisicamente, mas está aqui presente e vai ficar eternamente, porque o planeta foi ele que construiu. Só isso, só, né? Então, quando se fala isso, o Espírito cede. Ele cede. Porque é o caminho de todos. Conhecer Jesus e evoluir de todos, nós inclusive. Então, estar aberto a essas influências significa desequilibrar-se, estar em desequilíbrio com a lei natural, com a lei divina, com a lei do amor, a lei de Jesus. Então a gente precisa voltar, equilibrar-se, voltar de novo ao caminho de Deus, ao caminho de Jesus, ao caminho do bem, que é o caminho de Deus, ao caminho de Jesus, que é o amor ao próximo. E voltando a esses caminhos, a gente vai se livrando dessas influências. Vou contar um caso aqui, que o Kardec também conta para a gente, e está lá no livro O Céu e o Inferno. Não sei se vocês já leram. O Céu e o Inferno é um dos 5 livros da nossa doutrina, os livros básicos do Espiritismo, né? O nome é sugestivo, né? O Céu e o Inferno, né? Mas não é o inferno local físico, não. É porque tem um subtítulo, né? O subtítulo é A Justiça, segundo o Espiritismo. Porque todos nós temos o nosso céu e o nosso inferno próprio, né? E no Céu e o Inferno, o Kardec, aliás, é um livro que todo mundo deveria ler, né? Mas as pessoas acabam lendo mais o Evangelho, o livro dos Espíritos, mas todo mundo deveria ler os outros também. Mas esse tem lá as histórias que os espíritos contam, que foram trabalhados pela Sociedade Espírita de Paris, quando o Espiritismo estava se iniciando. Que é por isso que é a codificação, é o código da nossa doutrina. Não é código desses códigos que a gente precisa interpretar, não é isso, é codificação, é um código, como tem o Código Civil, o Código de Conduta das empresas e tal, é um código. Né? Então, ali estão mensagens que os espíritos passaram para o Kardec sobre a condição deles, por isso que o céu e o inferno. Espíritos felizes, aqueles que sofrem, aqueles que cometeram a bestialidade do suicídio. Né? Então, como esses espíritos se manifestaram? Bom, de várias maneiras. A Sociedade Espírita de Paris chamava eles, evocava os espíritos, que a gente não recomenda que se faça com tanta intensidade, não há necessidade disso mais. Chamava eles e dizia para eles, conta para a gente da sua situação. E a espiritualidade trazia aqueles espíritos que melhor pudessem contribuir para aquele momento do espiritismo. E um desses espíritos, que era um espírito sofredor, ele se chamava, se autodenominava um príncipe. E ele se dizia, era o príncipe de Onran. E esse príncipe de Onran, ele dizia assim, eu fui um príncipe. E durante o meu principado, durante o momento em que eu era um príncipe, veja, essa mensagem passada em 1862, diz assim, olha, durante o momento em que eu fui um príncipe, eu era extremamente perverso. Eu era mau. Eu tinha muito orgulho. E aí ele diz assim, o orgulho, essa palavra deveria ser repetida várias vezes. Ele falando lá, ele se manifestando. Essa palavra deveria ser repetida várias vezes, para as pessoas não esquecerem dela, porque ela é a causadora dos males que existem no planeta. O orgulho. E nós sabemos que é mesmo. Então, eu era orgulhoso demais. Eu judiava dos meus servos. As pessoas que estavam sob meu domínio, eu era um verdadeiro tirano com essas pessoas. Cometia atrocidades. Eu fazia elas cumprirem os meus desejos. Olha que prepotência absoluta, né? Tinha que fazer o que eu queria, cumprir os meus desejos. E nessa condição, eu me desenvolvi uma pessoa totalmente prepotente, que mandava em tudo, fazia o que queria e judiava de todo mundo. Só que tinha algumas coisas. Eu tinha consciência. Só que a minha consciência, olha o que ele falava, hein? Preste atenção agora. Diz assim, a minha consciência, eu a vendi.
eu a vendi para quem me dava mais. Bom, para quem que ele vendeu a consciência dele? Para a espiritualidade que influenciava. Ninguém vende a consciência, faz uma venda. Ele vendeu, ele passou a consciência dele para a espiritualidade que influenciava. Só que ele descobriu isso depois, né? Depois que ele desencarnou, quando ele estava no ambiente de sofrimento. Eu a vendi para aqueles que me davam mais. E isso me resultou que eu fiquei submisso a eles. E eles me influenciavam a fazer vinganças, a cometer atrocidades. Claro, porque o Espírito chegava para ele e falava assim, está vendo aquele seu servo lá? Aquele cara lá judiou de mim, assim, na outra encarnação, vai lá e faz isso com ele. E ele ia lá e fazia. Olha como a influência se dava. Que maldade exacerbada a influência se dava. Então ele diz assim, agora eu estou consciente disso. Eu tenho muita vergonha de tudo isso. Eu estou esperando a oportunidade de reencarnar para resgatar tudo isso. Veja o espírito na condição de estar ciente da sua posição e sabendo que irá sofrer na nova encarnação, que virá adiante. Ele sabe que ele vai ter que resgatar, sob a forma de doença, sob a forma de maldades que ele vai passar, sob a forma de contrariedades que ele vai ter na vida, sobre toda espécie de sofrimento. Agora, então, essa é a história do príncipe Honra, que está lá no livro Céu e Inferno. Agora, é possível amenizar isso também. É possível se livrar disso. De que maneira a gente vai se livrando desse sofrimento todo que a espiritualidade coloca em nós? À medida em que nós nos sintonizamos com coisas boas. Então, por exemplo, você está vendo que o seu ambiente, o local onde você está, o seu grupo social, qualquer que seja ele, está complicado, tem um sofrimento ali presente. Você pode fazer uma prece. Você pode fazer uma vibração, que no Espiritismo a gente usa muito essa expressão, uma vibração positiva. E é uma vibração mesmo. Por que vibração? Porque vem do espectro de vibrações lá da física, né? E lá você encontra as ondas eletromagnéticas vibrando. E nós vibramos também. O pensamento é uma onda eletromagnética. Por isso que a gente chama de vibração. É técnico, é científico, né? Então, você pode fazer uma vibração. Você pode fazer uma prece. Mandar um pensamento positivo. É uma ajuda importante que vai fazer diferença na vida daquela comunidade. Vai abrir um espaço naquele emaranhado de coisas ruins para entrar ajuda dos amigos que querem influenciar para o bem também. A gente pega as equipes de Luiz Sérgio é um espírito aqui de São Bernardo, inclusive, né, que já desencarnou há muitos anos e que tem aí as equipes que tratam de crianças, de jovens, né, porque ele desencarnou jovem ainda, 20 e poucos anos. E a equipe dele, que trabalha no plano espiritual, atende jovens. E ele conta algumas histórias, uma delas é curiosa, que ele conta a história de que uma mãe foi lá na casa espírita e colocou o nome lá no caderninho de vibrações. Algumas casas são caderno, outras são caixinhas, você coloca o papelzinho. Não importa, você não precisa nem fazer nada disso, eu só vim aqui pensar na pessoa que a espiritualidade está trabalhando aqui para isso, né? Mas deixou lá registrado, que é importante registrar. Registrou o pedido lá para atender o filho. E a espiritualidade vai lá, dá o atendimento para o filho. Filho drogado, com problemas de saúde, uma série de coisas. E programam para que esse espírito seja atendido. Só que não conseguem chegar até ele, não dá. Ele está cercado, emaranhado de uma onda vibratória muito forte. Então eles conseguem chegar através de uma outra pessoa que está mais sintonizada a eles e essa pessoa conversar com ele para poder ajudá-lo na recuperação. Então vejam como a influência, às vezes a pessoa está tão fechada em si, ela está tão compenetrada na sua forma de ser negativa, que não deixa a espiritualidade agir, não permite a ação. Continuam agindo aqueles que estão em sintonia com ela. Aqueles que não querem o bem, que querem ver o sofrimento, como nós falamos no início da nossa conversa. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem
vocês todos já ouviram falar, o último capítulo dele é dedicado a preces. O último. E lá tem várias preces. E tem uma prece para os espíritos sofredores também, né? Para aqueles espíritos rebeldes e tal. E essa prece é clara. Ela diz assim: você está pedindo para que esse espírito tenha um pouco mais de compenetração, que ele entenda um pouco mais, que ele não vai evoluir com a maldade. Ele não poderá, ninguém poderá evoluir com as mãos sujas de atrocidades. Ninguém vai chegar lá na evolução perante Deus daqui a sei lá quanto tempo, milhares de séculos. Ninguém vai chegar com problemas a serem resgatados. Então a prece pede isso, que esses espíritos se compenetrem da necessidade de fazer o bem, que é o único caminho que leva a Deus. O ensinamento de Jesus, atrelado às condições da justiça divina, é de amor ao próximo. Jesus não falou assim, ama lá um pouquinho. Ele falou, não, ele falou assim, ama incondicionalmente, como você ama você mesmo. Ama o próximo como a si mesmo. Mas como você ama a si mesmo? Totalmente. Você gosta de você. Você quer se preservar. Então, ame intensamente. É isso que a prece pede, para que esses espíritos sejam compenetrados de que eles precisam mudar a sua forma de ser, a sua forma de pensar. E tem uma prece também que a gente faz lá no momento de dormir. Está lá também no Evangelho, no último capítulo, 4 linhas. Você sabe que as preces são todas numeradas. Eu nunca me lembro se essa prece é 38, 39. Não vai pelo número, porque se você der o número aqui, vocês vão procurar lá e vai que eu dou o número errado, né? E tem uma próxima dela, que é no momento da morte, prevendo a morte próxima. Já pensou ler uma prece dessa? Meu Deus, vou morrer logo. Não, não. Então procura lá assim, no momento de dormir, que é mais fácil. Acho que é 30 e alguma coisa, 8, 7, sei lá. Bom, e aí, a espiritualidade pede para a gente fazer a prece assim, pedir para que no momento do seu sono reparador, e a mente precisa do sono reparador, a ciência mostra que o cérebro precisa se refazer, e para isso precisa ter o silêncio, o sono reparador. Nesse momento, você pede para que você possa se encontrar com os espíritos que vão te orientar para o bem. E lá você pede também que, ao acordar, você possa manifestar essa orientação que você teve. Você possa mostrar através dos seus atos as coisas boas que você fez, né? Então faça essa prece 4 linhas. Não vai dar tempo de você dormir antes de terminar, pode ficar tranquilo. São 4 linhas, a menos que você seja daqueles que deita e já dorme, né? Aí é diferente, tá? Mas faça essa prece, necessariamente, tá? Para que a gente possa fazer essa ligação com a espiritualidade. E aí a influência deles passa a se reverte, passa a ser positiva, mudando a sua vida, sugerindo coisas boas. Olha, a minha melhora está a caminho, na medida do possível e da minha necessidade e do meu merecimento. A melhora física, mental, espiritual, social, né? Ou espiritual também. A melhora está a caminho. Minha vida pode melhorar. Peça isso para que eles se orientem nesse caminho. Que Jesus nos ilumine e nos permita refletir bastante sobre isso e acolher essas orientações que vêm também através dos amigos, que não vem só coisa ruim, vem muita coisa, aliás, vem mais coisas boas do que ruins. É que a nossa sintonia nem sempre está captando as coisas boas, né? E a gente está muito mais receptivo às outras que são mais fantasiosas, né? Iludem mais, né? São mais bonitas teoricamente. Que Jesus nos ilumine e nos permita refletir. Agradecendo, Turíbio, essa tarde estar aqui conosco. Falando em agradecer, eu gostaria de agradecer a manifestação de carinho pelo meu aniversário, vocês aí que deixaram suas mensagens, agradeço de coração. Palestrante de quarta-feira, Hilário Rocha, Fraternidade Espírita Cristã, e o tema O Egoísmo. Sexta-feira que vem, a palestrante é a Rosângela Fuso, do Grupo Assistencial Filantrópico Joana de Ângeles, A Fé e a Caridade.
as nossas recomendações, pedindo a todos vocês a importância do seu preparo pela manhã, sua prece, a leitura do Evangelho, fazendo a ligação com o seu mentor individual, fazendo ligação com a casa. Turíbio falou bem aqui, né? Então nós sabemos que a partir do momento que nós fazemos a ligação com a casa, já estamos sendo atendidos, né? Com os mentores trabalhando em nós. Ao chegar a primeira vez na casa, deverá passar na orientação, relatar o que te trouxe a casa. Os demais que já passaram pela série de tratamentos deverão passar na orientação e relatar como se encontram. Em seguida, nós fazemos aqui uma prece, uma subida vibratória, e dando a sequência à palestra de 30 minutos. Lembrando sempre que a palestra é a maior das cirurgias. Após a palestra, continuaremos com os nossos trabalhos, tratamento PA ficha rosa, para os problemas espirituais, mediunidade aflorada, toda a parte emocional e sentimental. Ao entrar na sala, eleve pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar seus pensamentos, né, seus sentimentos, rancor, ódio, sei lá, tantas coisas aí, né, o que ainda talvez você não tenha conseguido trabalhar. E após o passe, receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. A ficha verde é um tratamento para o seu físico, encaminhado para esse tratamento PO ficha verde, para os problemas físicos, encaminhados para esse tratamento, aqueles que já passaram pela cirurgia perispiritual e encontram-se melhores. Ao entrar na sala, eleve pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar seus órgãos, membros, células, e em seguida receberá uma água. Beba esta água, aguarde alguns minutos e depois poderá retornar para o seu lar. A ficha branca, a cirurgia perispiritual. Não tem corte físico, mas o mentor utiliza instrumento, mexendo na região correspondente ao órgão membro afetado, poderá mexer em outras regiões que não está marcado na sua ficha, a nível de uma prevenção de uma doença que poderá aí desencadear. Ao entrar na sala, quando for chamado aí nos monitores, por gentileza já fique com a sua ficha na mão. E lá dentro entregue o trabalhador para que ele possa te posicionar nas macas ou cadeiras, como você preferir. Entre com bastante fé, né? É importante você entrar com fé. Entregue-se totalmente, desde que os mentores lá dentro possam atuar em você. Após o seu atendimento, veja se está bem. Será encaminhado até a porta, onde receberá uma água, beba esta água, guarde alguns minutos e depois poderá retornar para o seu lar. Do lado de fora ali, recebendo uma harmonização, nós pedimos que fique sentado por alguns instantes, né, muito rápido, e depois poderá retornar para o seu lar. Chegou em casa, deu um pouco de sono, é normal, faz parte do seu tratamento. Então aproveite e curtir este momento. À noite, antes de você deitar, faça a leitura do Evangelho. Peça a Dr. Bezerra de Menezes, equipe Dr. Hans, ambos estão aqui no quadro do lado esquerdo, e lá dentro tem também o Dr. Hans, que possam dar continuidade no seu tratamento. Nós pedimos para que você coloque uma água para ser fluidificada, uma garrafa, um copo, uma jarra, e deixe ali para eles fluidificarem. Prepare-se, né, uma alimentação leve. Não precisa ser totalmente branco, ficar totalmente de branco não. Hoje também está frio, não precisa ficar sem cobertor, porque senão você levanta com uma gripe. Porque o pessoal pergunta às vezes, tem que ficar sem cobertor, sem nada? Não, pode ficar com cobertor, né? Os espíritos, ele bem falou, influenciam, atravessam, né, tudo. Então fique tranquilo, só pedimos, né, que você faça uma alimentação mais leve, né, e faça a ligação com eles para que eles possam dar continuidade no seu tratamento, já que foi realizado aqui. Qualquer um da sua casa, mesmo que não esteve aqui, quiser fazer tratamento, faça o tratamento à noite, né, toda sexta-feira, o dia de vocês, ou para a pessoa que não veio aqui, pode ser uma quarta-feira ou de sábado, né, mas normalmente de quarta e sexta-feira. À medida que amanhã pela manhã ao acordar, começa a beber um pouquinho desta água, sempre 3 vezes ao dia ou 2 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. Pode tomar com seu remédio, se você estiver tomando mesmo algum remédio. E à medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando mais água no recipiente. Lembrando que não prometemos cura a ninguém. É importante você vir com fé, tua fé é quem vai te curar. E os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico.
Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza, faça, não interrompa. Ok? Se tiver que passar por cirurgia material no dia Mentalize, peça ao Dr. Bezerra de Menezes, equipe do Dr. Hans, que possa acompanhar você e a equipe da matéria. Eles estarão dando toda a assistência a você ou este familiar que vai passar por cirurgia. Se ficou alguma dúvida, por gentileza, não saia com dúvida. Nós temos lá em cima atendimento fraterno, para quem quiser conversar algo sobre a doutrina, ou alguma situação, algo que você esteja passando e quer conversar um pouquinho. Temos lá os trabalhadores à disposição, né? Tanto do sexo masculino, feminino, às vezes um prefere passar, né, com um ou com o outro, fiquem à vontade, né? Tem vontade de falar algumas coisas que não teria de falar para uma outra pessoa de outro sexo. Então nós temos trabalhadores lá à disposição. Os cursos na casa, tem toda a programação lá fora. E queremos, né, também parabenizar a PAI de São Caetano. Ontem fez mais um aniversário, né, de existência. A casa também, onde o nosso irmão Turíbio trabalha, Geraldo Ferreira, também hoje completando 70 anos. Né? Espero aí que a Seara também chegue aos 70 anos. De preferência eu encarnado. E trabalhando. Encarnado e trabalhando eu quero. Não, mas eu quero ainda na carne, ainda em espírito, depois dos 130 e pouco para frente. 70 com 55, faz a conta aí. Fé, se Deus quiser. Bom, se ficar alguma dúvida, por gentileza, não saia com dúvida. Nós temos trabalhadores aí à disposição, né, de vocês. E também aqueles que, se não se sentir bem, né, ao sair do tratamento, converse com algum trabalhador, porque você tem que sair melhor do que quando entrou, ok? Então, às vezes, pela tua sensibilidade, você pode sentir alguma coisinha, tal. Tudo isso é normal, mas a gente tem que ser orientado aí para que vocês possam sair melhores. Tá bom? O Turíbio também tem um trabalho que é de domingo. Bom, o Turíbio é o cara, né? Ele faz de tudo. Professor universitário, faz o programa da rádio. Deixa eu já até falar do programa da rádio também. É resgate? Não sei. Ou vontade, né, de evoluir rápido. Programa da rádio, o tema vícios e a importância do apoio familiar. Vícios e a importância do apoio familiar. Programa da rádio, todos os sábados, aqui falo para vocês, né, na Rádio ABC, AM 1570, e a convidada é Cláudia Fuentes. Então, se você quiser fazer sua pergunta, né, vamos lá ouvir das 8 às 10, todos os sábados, né? Coloque lá no Google, Rádio ABC, ou então programa Semeando a Boa Nova. O telefone 44 35 90 20, você pode fazer sua pergunta, eles respondem e você pode, de repente, ganhar um livro, concorre a um livro. E também terá, é um trabalho que ele faz lá no Semeador, na Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. E o tema, As Fases da Vida Conjugal. Expositor é o Mário Bardella. Então, o Marinho, que também já veio fazer palestra aqui, e faz também o programa Semeando a Boa Nova. Então, fica o convite aí vocês, tá? No Núcleo Semeador. É Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Sempre o segundo domingo de cada mês é um tema, né? E vai fazer 2 anos também, né? Amanhã, 2 anos. Depois da manhã, domingo, 2 anos também. Parabéns, então. Bom tratamento a todos. Vamos entrar bastante confiantes. Tem a festa junina da PAI também, dia 9, amanhã, e dia 10. Então, convite aí vocês, a partir das 16 horas. Né? O convite também está aí. E a feijoada do Fundo Social, infelizmente, acabou os convites, né? Acabaram os convites, que também será amanhã. Também divulgamos aí. Bom tratamento a todos, vamos entrar bastante confiantes, com fé. E eu peço, por gentileza, vamos
permanecer em silêncio aqui no salão, né? Os mentores trabalhando, você pode subir, descer, a exposição de São Francisco lá em cima, tem a lanchonete, a qualquer momento você pode andar pela casa, mas pedimos por gentileza aqui no salão, vamos permanecer em silêncio, né, para que a gente possa ter um trabalho aí bastante tranquilo, harmônico, né? Quanto mais colaborarmos, melhor para vocês que vêm receber, para nós que estamos também recebendo, não só doando, também recebemos, né? Enfim, pedimos a colaboração de vocês, ok? E todos também do PA, por favor, não desçam todos agora, né? Para não ficar ali o corredor todo bloqueado, tá? Vamos descendo devagar, acompanhando aí as frases, aprendendo um pouquinho, melhorando, né? Esse é o nosso objetivo da doutrina, a nossa transformação interior, né? Bom tratamento a todos. Obrigado.